Olá, estamos de volta com o programa Vida Plena com Deus, ao vivo para você de todo o território nacional. Muito obrigado, você telespectador e telespectadora. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado você que nos assiste no Brasil inteiro, também pela internet, através do site da nossa Igreja Comunhão Plena, www.igrejacomunhãoplena.com.br. Muito obrigado você também que tem sido instrumento de Deus para divulgar essa programação. Muitas pessoas ligando para nós aqui ao vivo na Rede do Bem, dizendo que, olha, eu estava passando ali, zapeando pelo aparelho televisor e parei e assisti a programação e agora não paro de assistir diariamente o programa Vida Plena com Deus. Muito obrigado você também que tem sido instrumento de Deus para ser aquele e aquela que está divulgando a nossa programação para a glória do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus também. Muitas pessoas, só eu atendi um monte de gente dizendo que vai estar conosco amanhã na nossa sede apostólica, junto com o nosso apóstolo Sérgio Lopes, que vai dar um abraço em todos os convidados. Para você agora que está nos assistindo, o apóstolo vai dar um abraço por todas as pessoas. Nossa Bispa Vera Lopes. Com certeza, eles, junto com a equipe apostólica, eu, pastora Trevelin, pastora Márcia Guaicuru, pastor Jorge, esposo da pastora Márcia Guaicuru, pastora Fátima, enfim, toda a equipe, pastor Flávio, pastora Viviane e demais ministros da Igreja Comunhão Plena, nós só vamos sair de lá quando você for abençoado, abençoada pelo Senhor, através do abraço e da oração do nosso apóstolo Sérgio Lopes. Então eu desafio você para estar amanhã às 8 horas da noite. Já começamos orando às 8 horas da noite. É uma oração de 15 minutos para invocar a presença de Deus, a glória de Deus. E quem chega nessa oração já sente ali o diferencial. Por quê, pastor? Porque quem sabe está passando um momento difícil, momento de crises, momentos de dificuldades, mas quando entra na nossa sede apostólica, já entra num ambiente de glória, já entra num ambiente de presença de Deus, e aí, meu querido e minha querida, não tem jeito, cada culto para a glória de Deus se torna inesquecível. Então, você que está confirmando a sua presença, muito obrigado. Muitas pessoas da Zona Norte, da Zona Sul, uma irmã que ligou aqui do Cerqueira César, aqui em São Paulo, capital também, informando que vai estar conosco. Um casal que vai estar vindo de Interlagos também. Isso todos que eu atendi, fora os que eu esqueci, que é muita gente para a glória de Deus. E eu quero lembrar você, a nossa programação está ao vivo do meio-dia até às 15 horas, mas excepcionalmente nesses dias até às 18 horas. Entramos também do meio-dia à 1 pelas parabólicas. Só de parabólicas, mais de 22 milhões de assinantes em todo o território nacional. Eu quero dizer para você, querido e querida, que tudo isso, toda a estrutura que você sabe que compõe uma televisão aqui no nosso país, infelizmente, torna a televisão brasileira a televisão mais cara do mundo. Pregar o evangelho na televisão não é barato. Falar de Jesus, falar do poder de Deus, como nós temos aprendido com o nosso apóstolo, falar do amigo Espírito Santo em rede nacional, não é barato. E nós precisamos agora de você. Precisamos da tua ajuda. Precisamos que você faça 3 coisas para nós, em nome de Jesus. Primeira coisa, ore. Busque ao Senhor. Coloque pessoas para estar orando por essa programação, cobrindo essa programação com oração, cobrindo essa programação que, na verdade, não é da Igreja Comunhão Plena, mas é de todo o Brasil, porque essa programação nasceu no coração de Deus. Então você vai estar orando, vai estar intercedendo, vai estar buscando a Deus, para que o Senhor desça com a glória dele, fazendo aquilo que nós temos assistido. Milagres impressionantes. Pessoas que entraram ao vivo aqui, estavam enfermas, pessoas que estavam com dores, pessoas que estavam com câncer, pessoas que estavam com AIDS, pessoas que estavam para se matar e até matar pessoas. Mas quando entraram ao vivo aqui no programa Vida Plena com Deus e aprenderam do nosso amigo Espírito Santo, aprenderam a intimidade com Deus, de repente veio um testemunho de uma transformação tão grande, que a única explicação que pode se dar foi que Deus transformou a história dessas vidas. Então ore,
interceda e busque ao Senhor por nós. Busque ao Senhor pela vida do apóstolo Sérgio Lopes, da bispa Vera Lopes, do Ministério Mulheres em Comunhão, pastora Márcia Guaicuru, minha esposa, pastora Trevelin, da pastora Fátima e de todo o ministério apostólico da Igreja Comunhão Plena. Ore por isso em nome de Jesus. A segunda coisa que você pode fazer para ajudar essa programação é você ser instrumento de Deus para divulgar. Quem sabe você conhece alguém que está passando um momento difícil agora, conhece alguém que está enfermo, mas pastor, eu vou ser bem sincero com o Senhor, eu tento ligar e não consigo. Às vezes as pessoas aqui, eu estou atendendo e falo, pastor, eu estou aí há 15 dias tentando ligar. Ou dá ocupado, eu não sei o que fazer. É porque aí eu explico, né, quando eu atendo, que é o Brasil inteiro ligando. Não há linhas que possam aguentar essas ligações. Mas você seja instrumento de Deus para divulgar, porque quem está assistindo à programação recebe, mesmo que não entre ao vivo, recebe a bênção do Senhor, recebe os decretos de Deus através da ministração do apóstolo Sérgio Lopes e da bispa Vera Lopes. Quem assiste à programação recebe o batismo do Espírito Santo quando as mulheres de comunhão, que daqui a pouco vão entrar ao vivo, começam a ministrar. Daqui a pouco a pastora Trevelin vai estar ministrando sobre a sua vida. A pastora Fátima vai estar ministrando sobre a sua vida. E a nossa bispa Vera Lopes vai estar dando para você a terapia do Espírito Santo. E quem sabe levando para você um alento e uma alegria que só Deus pode dar. Então você pode ser instrumento de divulgação através do Facebook. Você pode usar o seu Facebook dizendo assim, olha, eu estou assistindo a programação lá do programa Vida Plena com Deus e está sendo uma bênção. Então seja você, através do Facebook, faça isso. Inclusive, você pode estar entrando no Facebook do nosso Sérgio Lopes, e você vai estar entrando no Facebook e com certeza a tua vida será transformada pelo poder de Deus. Eu estou amigo do apóstolo, amigo da bispa Vera Lopes. Minha esposa também é facinho, só tem o nome dela no país inteiro, você pode estar entrando. E até no meu também. Mas acima de tudo isso, através do Facebook, através dos meios de comunicação, você ligando, falando para as pessoas, assista a programação do meio-dia até às 3. E tem momentos que não sei por que acontece, eles vão até às 18. Talvez porque o Brasil está sendo abalado pelo poder de Deus. Com certeza está agradando o coração de Deus. Deus falou lá com a Adriana, que é a proprietária da televisão aqui, e consequentemente ela está liberando a gente para entrar no ar, porque ela está vendo milagres acontecendo para a glória do Senhor Jesus. Terceira coisa, e agora eu quero falar com você. Você que está me assistindo, nós precisamos de investidores, pessoas, homens, mulheres, moços e moças, que invistam nessa programação que não é minha nem tua. A programação é nossa. O programa Vida Plena com Deus é nosso programa. Eu quero que você entenda isso. Para você agora que está me assistindo, eu creio que Deus está tocando no teu coração. Nós precisamos de ofertas para manter não só o programa no ar, mas ampliar, como nós ampliamos agora. Fazer com que, quem sabe, a palavra de Deus seja ministrada, estamos do meio-dia às 6, durante 6 horas. Mas imaginou 8 horas? Você imaginou 10 horas? Você imaginou 12? Imagina 24 horas. Imagina não só pela net, mas agora nos canais abertos. Imagina você que está ligando para alguém lá, falando, poxa, eu não tenho net. Mas por causa do teu investimento, nós entramos com o programa Vida Plena com Deus, em TV aberta, aí você vai dizer, eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história porque eu investi e o programa Vida Plena com Deus está em todo o território nacional, não só pela net, mas em todos os lugares, para a glória de Deus. Para você, que quem sabe tem um coração em Deus, eu quero desafiar você agora em nome de Jesus. Se você pode fazer um depósito, entre agora no seu computador, entre agora no seu notebook, entre agora até pelo aparelho celular e faça um depósito, uma transferência bancária no valor de R$100 ou mais. R$100 ou mais. Quando você fizer isso, você envie para o WhatsApp, que nós colocamos aqui o tempo todo no ar, é o WhatsApp pessoal do nosso apóstolo Sérgio Lopes, você enviará a foto ou comprovante da sua transferência. Por quê? Porque nós estaremos orando por você no seguinte aspecto. A oração do apóstolo vai para todas as pessoas que ligam, todas.
todas as pessoas que ligam para o apóstolo, ele ora diariamente junto com a bispa Vera Lopes. Mas para você que está mandando agora o teu aviso, olha, apóstolo, olha, bispa, eu investi na programação, para você virar uma oração de decreto da palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus declara que para quem semeia, Jesus falou isso, o poder da semente, a multiplicação é 30, 60 e até 100 por 1. E é isso que o nosso apóstolo vai estar orando, para que a tua semente se multiplique 30, 60 e até 100 por 1, em nome de Jesus. Pastor, qual é a conta? Já está aí no seu televisor. Projeto Mais Que Vencedores. É o projeto de pessoas que estão dizendo, olha, eu não vivo na derrota. Olha, eu não vivo na crise, mas eu vivo como mais do que vencedor e vencedora. E eu creio que o que vocês estão falando, boas novas, boas notícias, é para mim. E porque é para mim, eu não vou ficar cabisbaixo, não vou ficar amargurado, não vou ficar cansado, não, vou ficar motivado. E aí eu sou mais do que vencedor e mais do que vencedora. Para você, que é mais que vencedor e mais que vencedora, esse é o projeto. E você vai colocar ali no Banco Bradesco, agência 2976. Banco Bradesco, agência 2976. Conta corrente, está anotando aí? Conta corrente, 9997, dígito 0, 997, dígito 0, em nome de Igreja Comunhão Plena. Pastor, por que o projeto é Mais Que Vencedores, mas a conta corrente é da Igreja Comunhão Plena? Porque o projeto nasceu no coração de Deus para você entrar nele. E a conta é da igreja, porque Jesus declarou isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E quando você investe na igreja do Senhor, a sua vida está coberta pela igreja do Senhor. Inclusive você, que está sem igreja, sem ministério, e aqui do meio-dia até às 18 horas, você tem escutado aqui a palavra de Deus e as ministrações. Para você agora, eu quero desafiar você. Devolva o seu dízimo e coloque na conta da Igreja Comunhão Plena. Devolva o seu dízimo de todo o território nacional e coloque na conta da Igreja Comunhão Plena no projeto Mais Que Vencedores. Você, tem pessoas que ligaram para nós falando assim, poxa vida, pastor, eu queria vender uma casa e a crise... Eu falei, só fala de vender a casa. Profetiza a venda da casa, porque você já vendeu essa casa e o dízimo, você em nome de Jesus entregará. Você tem igreja, irmão? Não, pastor, eu não tenho. Então coloque debaixo de uma igreja. Coloque na Igreja Comunhão Plena. Pastor, é verdade. Eu estou vendo que vocês são sérios. Eu estou vendo que vocês estão pregando a palavra de Deus. Eu estou vendo que vocês são abençoados. E eu quero devolver meu dízimo na casa do tesouro, que é a Igreja Comunhão Plena. Porque quando nós falamos de casa do tesouro, é a casa onde você é enriquecido. É a casa onde você é enriquecida. Onde você está sendo enriquecido e enriquecida? É no programa Vida Plena com Deus, do Ministério Apostólico da Igreja Comunhão Plena? Então devolva o seu dízimo aqui. E eu profetizo em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor já chegaram sobre a tua vida, já chegaram sobre a tua casa, já chegaram sobre a sua família e já chegaram sobre você. Então eu desafio você em nome de Jesus. Faça hoje mesmo. Vá ao banco, dá tempo ainda. São 2h05 da tarde. Vá ao banco. Porque Deus vai transformar a tua história. Ou faça através do computador ou, quem sabe, pelo aparelho celular. Uma oferta de R$100 ou mais. Para terminar, por que 100? Vê o Salmo 100 o que fala. O Salmo 100 é o salmo mais festeiro da Bíblia. É o salmo de maior festa da Bíblia. E quando você vê o Salmo 100, você percebe que quem está ofertando viverá festa sobre festa em nome de Jesus. Deus te abençoe. Programa Vida Plena com Deus continua daqui a alguns segundos, já com o Ministério Mulheres em Comunhão, a Bispa Vera Lopes ancorando o programa, junto com a pastora Márcia Guaicuru, junto com a pastora Trevelin, minha esposa, junto também com a pastora Fátima, profetizando sobre a sua vida. E olha, quero preparar o teu coração, porque o programa de Mulheres em Comunhão é feito por mulheres, mas é para toda a família. Inclusive, você que é homem, quer entender mais as mulheres? Assista o programa Vida Plena com Deus no bloco Mulheres em Comunhão e Terapia com o Espírito Santo.
Deus te abençoe. Estamos de volta amanhã. Eu estou voltando amanhã para falar com você e testemunhar já dos grandes milagres do Senhor na área econômica. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos de volta aqui, programa Mulheres em Comunhão, para abençoar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, aonde quer que você esteja. Nós estamos aqui para te abençoar como mulheres em comunhão, em nome de Jesus, porque nós estamos em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, entre nós e com você, em nome de Jesus. Amém? E essa é uma programação especial feita só por mulheres, para abençoar a sua vida, para estar levando até você aquilo que nós temos experimentado da parte de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações e que também irá ministrar o seu coração em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus, aleluia. Somos todas meninas do Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ah, mudou a câmera aqui. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui do meu lado esquerdo com a pastora Márcia Guaicuru. Amém. A pastora Márcia está aqui comigo. A pastora Trevelin Araújo. O pastor Marcelo costuma falar traveling. Traveling. Já é difícil. Já é difícil o nome dela, mas ele faz questão de falar traveling. Mas é traveling em nome de Jesus, né, pastora? Amém. Glória a Deus, só o microfone aqui, glória Amém, a Jesus. glória a Deus. E a pastora também Fátima aqui de rosa hoje, Amém, linda. glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Amém, bispa. pastora? Amém. Solteira, Tamo aqui. viu, gente? Só um parênteses aí. Glória a Jesus, aleluia, linda, abençoada, aleluia. Deus. Glória a Jesus. Então, mas hoje eu queria fazer uma programação diferente, porque eu poderia estar falando aqui sobre terapia com o Espírito Santo, mas existem muitas questões, às vezes, que vêm aqui por WhatsApp para mim, perguntando algumas coisas, e principalmente perguntando sobre como é o batismo no Espírito Santo, como é ser cheio do Espírito Santo, como é caminhar dentro do reino de Deus. São questões que as pessoas fazem, porque para nós é algo simples, é algo do dia a dia. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, é um bicho de 7 cabeças, porque as pessoas não tiveram essa experiência, não tiveram esse convívio. Então eu queria falar com as pastoras que estão aqui comigo, que elas estivessem contando um pouco da experiência. Eu vou fazer uma pergunta e você fala um pouco da sua experiência para as pessoas. Mas antes de falar da experiência, a pastora Traveling, Oh, meu Deus. tem mais um testemunho para dar, né, pastora? Tenho mais um testemunho para dar. Tem a irmã Elana, que ela foi abençoada essa semana, né? Ela estava passando uma situação extremamente difícil com os filhos. O Senhor proveu um valor financeiro abençoado para ela, que proveu o mês dela. Aleluia. E ela nos abençoou. Ela foi até o banco e fez um depósito, né? Contribuiu, como o pastor Marcelo sempre fala. Ela devolveu o dízimo ao Senhor e fez um depósito de amor, E fez um né? depósito de amor. Ela fez, né, tanto o seu dízimo como a sua oferta. E ela ontem me mandou um WhatsApp falando que, além disso, ontem entrou um outro valor, que era 10 vezes aquilo que ela tinha feito. A bênção, nos abençoando, aleluia. uma oferta de amor para o nosso ministério. Então, Deus Amém, Jesus. supriu. Ela não tinha nada. Pessoal, ela não tinha dinheiro para comprar comida para os filhos. Ela não sabia como é que ia ser o Natal, né? Ela não sabia como era nada. Ela estava desesperada. Não sabia o que ela ia fazer. Ela falou, pastor, entrou um valor, não tem nem de quem é. Ai, que bênção, que bênção. Vou entregar o dízimo para vocês e eu vou dar uma oferta. Aí ontem ela fala, pastora, entrou mais um valor na minha conta, do mesmo jeito que entrou o outro. Que ela não sabe de onde veio, ela né? não sabe de onde vem. Então, meu querido, minha querida, olha a bênção do Senhor. Não é nada combinado, não é o Senhor que te abençoa. É o Senhor que entrega para você 30, 60 e 100 por um, meu irmão. Amém, é a Jesus. bênção do Senhor sobre a tua vida. Você só tem que ter atitude. A gente fala sempre muito aqui, né, bispa? É verdade. Atitude. Então tome uma atitude, venha ser abençoado. Do mesmo jeito que a Elana foi. E quantas bênçãos ela está vivendo, não só financeiras, sobre o filho, sobre a filha, sobre ela. O Senhor está apaziguando o coração, deixando ela mais tranquila. Amém? Então, querido, querida, receba a bênção do Senhor.
Eu falei ontem junto com a pastora Márcia, para de ser tolo, para de ser bobinho, seja inteligente. Ela falando ontem sobre você tomar uma atitude sobre uma inteligência no Senhor. Abigail foi inteligente, meu irmão, seja inteligente também. Se inspire nesses homens e mulheres de Deus. Amém, Jesus. Se aqui está sendo a tua igreja, se aqui está sendo o lugar que você está recebendo a tua bênção, entregue sim, como o pastor Marcelo falou, o seu dízimo se você não tem ministério. E faça uma oferta de amor. Contribua para que a gente possa permanecer no ar, né, Bispo? Amém. Para que outras pessoas possam ser edificadas, transformadas e cheias do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então você já entendeu essa parte da ministração, esse testemunho dessa irmã que entrou nos valentes dos 300 aí, né? Para estar nos ajudando com R$100 e o Senhor multiplicou 10 vezes mais a oferta dela. E nós louvamos a Deus pela vida da irmã Elana, em nome de Jesus. Amém? Elane, né? Elane, glória a Deus, aleluia. Mas pastora Fátima, glória a Deus, aleluia. Pastora Amém, Fátima bispa. está aqui conosco. Amém. E nós estamos... a irmã tá. Estão falando para nós aqui, né? Para mandar um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, que estão aqui pedindo para nós estarmos mandando um alô para eles. Eu quero mandar um alô para todo o pessoal do Rio de Janeiro que está nos assistindo, e é um pessoal de peso, viu? É verdade. É muita Uma gente grande que está nos audiência. assistindo. É um monte de gente que manda aqui o WhatsApp para nós. A Vilminha e o pastor Marcelo estão lá atendendo o telefone e eles falam, muita gente do Rio de Janeiro, bispa, que está assistindo a programação. Quero mandar um beijo para vocês e que o Senhor possa estar cumprindo a boa palavra dele sobre a vida de cada um de vocês do Rio de Janeiro, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, muito obrigado pela sua audiência, nos ajude a propagar, a proclamar, né, essa programação, para que mais vidas sejam abençoadas, porque esse é o nosso propósito. Nosso propósito é que você seja abençoado, nosso propósito é que você seja uma bênção. Nós não estamos aqui para enaltecer o nosso nome, estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Para mostrar o evangelho que nós vivemos. Nós vivemos um evangelho simples, nós vivemos um evangelho onde nós cremos e o Senhor realiza. Então, por quê? Porque o Senhor Jesus falou que se nós tivéssemos fé como de uma criança, se nós tivéssemos um comportamento emocional como de uma criança, que não duvida quando um pai ou uma mãe ou uma pessoa que ela confia promete algo para ela. Essa criança não duvida e o que acontece, ela recebe. Então, é esse comportamento emocional que o Senhor Jesus espera de nós, que nós confiemos nele, não apenas por conhecimento, porque nós sabemos que nós sabemos que se nós crermos, as coisas acontecem, mas muitas vezes nós não provamos dessa fé viva, porque a fé de Deus é a fé que nós sentimos a nossa bênção, é a fé que nada muda o nosso pensamento com relação ao recebimento da promessa de Deus. A fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que não são ainda, que não se materializaram, como se ela tivesse se materializado. Então, quando você tem esse copo de água na mão, ninguém vai falar para você que esse copo não está na sua mão, porque você está segurando ele, você está sentindo na sua mão este copo, você está vendo ele na sua frente. A fé é isso, a fé é o firme fundamento, é o firme propósito, posso ouvir um amém? E é a certeza das coisas que você não vê, como se elas já fossem. Então, quando nós temos a certeza das coisas que nós não vemos como se elas já fossem, nós sentimos ela. Não tem como o inimigo da nossa alma arrancar de nós essa fé, porque nós estamos sentindo que a nossa bênção já está conosco. Amém? Por exemplo, o Senhor já te prometeu que você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa que não tem falta de nada. Então porque você acreditou e teve fé no que o Senhor te falou, você não vai se sentir uma pessoa pobre. Você vai sentir-se uma pessoa rica, uma pessoa engrandecida pelo poder de Deus. Posso ouvir um amém? As circunstâncias não vão dizer, muitas vezes a situação de escassez não vai dominar você a ponto de você pensar que você não tem.
Você vai pensar da seguinte forma: esta é uma leve e momentânea situação que traz consigo um peso de glória, um testemunho. Eu teria um testemunho com essa situação. Por quê? Porque eu sei que eu tenho todo o recurso que eu preciso. Posso ouvir um amém? Por quê? Primeiro, porque os meus impostos é o firme fundamento, ou seja, eu sei do que eu estou falando, eu tenho a certeza e eu sei dos meus direitos. Então, eu estou em dia com os meus impostos com o reino de Deus, amém? Então, se eu estou em dia com os meus impostos com o reino de Deus, eu tenho a certeza de fartura, eu tenho a certeza da prosperidade, eu tenho a certeza de que o Senhor me suprirá tudo o que eu preciso em glória. Posso ouvir um amém? Porque eu não peço para o meu bel prazer, eu peço para a obra do Senhor. Eu peço para que o nome dele seja engrandecido. Eu peço para que eu possa fazer cada vez mais a vontade de Deus. Amém? Você está perguntando, então por que as minhas orações não são atendidas quando eu peço ao Senhor por essa necessidade que eu tenho? Qual é o fundamento dessa necessidade que você tem? Qual é? Porque a sua fé tem que ter um firme fundamento. O seu fundamento está correto? Você consegue chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou em dia contigo na minha área econômica. E a tua palavra diz, Senhor, que quando eu invisto no reino de Deus, eu estou investindo no banco do céu, aonde a traça não corrói e o ladrão não rouba. E aonde o meu dinheiro é uma semente. E aonde aquilo que eu invisto na tua obra, ela vai prosperar. E a palavra do Senhor disse: quando uma semente cai numa boa terra, ela tende a produzir 30, 60 e a 100 por um. Posso ouvir um amém? Então, quando você tem a sua fé fundamentada no que a palavra de Deus te promete, você consegue chegar diante de Deus e ter a certeza. Agora, também você não pode chegar diante de Deus e falar tudo isso que eu falei, todos os versículos bíblicos que eu citei, e você, no fundo, não acreditar nisso. Você está falando isso porque você aprendeu agora. Por isso que a palavra sem o Espírito, ela torna-se morta, ela é sem vida. Sabe por que eu consigo falar esses versículos? E eu consigo viver esses versículos? Eu falo com propriedade e eu falo com experiência de causa. Por quê? Porque eu vivo isso. Mas eu vivo isso porque o Espírito Santo vivificou essa palavra na minha vida. Posso ouvir um amém? Então, eu preciso ter essa conexão da minha fé, da minha alma, com o Espírito de Deus. Porque Ele está aqui para isso, para me ajudar nisso. Amém? E Ele está aí na sua casa agora. Ele está aí com você, para ajudar você a conectar os seus sentimentos, as suas frustrações, os seus medos, para colocar junto e diante dEle, e Ele possa te ajudar a colocar tudo em ordem dentro da sua cabecinha. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, pastoras? Amém. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, Glória a Deus. eu queria aqui fazer, porque quando as pessoas ouvem o apóstolo falar a respeito do Espírito Santo, tem muitas pessoas aqui que estão perguntando para mim, mas o que é sentir o Espírito Santo? Pode abrir a câmera aqui para nós todas, por favor? O que é o Espírito Santo estar caminhando com você? Apóstolo, me explica como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Tem tantas perguntas desse tipo aqui, pastoras, que eu fico assim impressionada, né? Muitas vezes não é você ser cheio do Espírito Santo para você revelar igual o apóstolo revela. Ser cheio do Espírito Santo tem muito mais coisa aí, amém? O fato do apóstolo ter revelação, as pastoras terem revelação, serem até mesmo usadas em profecias aqui, é porque elas são cheias do Espírito Santo, mas o fato de elas serem cheias do Espírito Santo não traz só esse benefício, posso ouvir um amém? Mas traz outros benefícios, que eu gostaria que a pastora Márcia, de uma forma simples, explicasse um pouco sobre isso, alguns benefícios do que o Espírito Santo fez na sua vida. E se a pastora puder também explicar através de testemunho, Amém. seria bom, porque testemunho é uma boa forma de você estar ministrando as vidas. Amém, Amém. pastora? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde. Amém a todos os
telespectadores que estão nos ouvindo, amém, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela sua vida e estamos aqui nesta tarde para abençoar você, amém, para compartilhar das experiências, né, Bispa, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Mas falando sobre a experiência com o Espírito Santo, eu, na verdade, meu testemunho, eu fui batizada no Espírito Santo quando eu tinha aproximadamente um adolescente, uns 14 anos de idade, e estávamos ali em uma sala de um apartamento, que era a minha casa, né? Sempre reuníamos ali alguns jovens, amém? Pessoas que gostavam de buscar, acabava o culto e gostaria de dar continuidade, então tinha um point ali e as pessoas iam na minha casa, mas eu não tinha uma experiência ainda. E de repente, amém, eu vi as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, eu falei assim, mas tô aqui, né? E não esperava, e foi, na verdade, um inesperado mesmo. De repente todos estavam ali orando, falando com o Senhor, e de repente eu estava ajoelhada, não esperava, e de repente veio algo, é uma experiência tremenda, porque, como eu posso dizer, você não está esperando, você está orando, buscando de Deus, amém? Naquela época eu era muito jovenzinha ainda, não tinha experiência nenhuma. Naquele período você tinha que ficar falando muito glória, 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 aleluia. As pessoas ficavam mandando repetir e era até mesmo meio cansativo isso, né? Enfim, mas o de repente de Deus, ele veio de uma forma sobrenatural. Porque ali eu estava ajoelhada e de repente um jovem, né, também muito cheio do poder de Deus, apenas impôs as mãos sobre a minha vida e de repente, na verdade, eu comecei a sentir um calor, um fogo, uma unção do Espírito de Deus e de repente as línguas começaram a sair sem que eu esperasse. Amém? As línguas começaram a fluir sem que, na verdade, eu esperasse, porque o calor do Espírito Santo de Deus veio tão forte, porque a atmosfera de unção já estava naquele lugar. E, de repente, eu estava ali, né? De repente, esperando algo, mas, enfim. E o Espírito Santo de Deus, ele veio e me selou com o Espírito Santo, né, jovenzinho, eu tinha uns 14 anos, dentro da minha casa, numa reunião que tinha outros jovens ali, e foi tremendo. E a partir daquele momento, então, essa foi a minha experiência com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu não esperava, estava de repente ali orando com os outros Glória jovens, a de Deus. repente o Espírito Santo de Deus tomou a Amém. minha vida. Amém? Não porque eu não buscasse, não porque eu não desejasse, mas de Amém. repente naquele momento foi uma surpresa de Deus na minha vida. Glória E a a partir de Deus. então ali, eu fui tendo uma caminhada, uma jornada com o Espírito Santo, amém? Amém, Relacionamento Jesus. com Ele, buscando a presença dEle, se enchendo da palavra, amém, em nome de Jesus. Amém. E foi caminhando, bispo, acerca disso, amém? Mas muito mais. Amém. Ali eram 14 anos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, aleluia. E Glória tem a mais Deus. ainda que o Senhor está fazendo, amém? Que eu gostaria de compartilhar, amém, bispo? Em nome Glória de a Jesus. Deus, aleluia. E você vai compartilhar mais, pastora, vai estar compartilhando sim. E você pode perceber, eu estou aqui, né? Estou aqui. E você pode perceber que a pastora Márcia, ela foi batizada com 14 anos de idade. Mas hoje, ela já tem mais idade, é lógico. Mas dos 14 anos até o dia de hoje, o Espírito Santo foi dirigindo ela em todos os momentos da sua vida, para que ela chegasse aqui hoje e ela tivesse a experiência que ela tem com Deus e pudesse transmitir para você, para mim também, porque eu sou edificada quando eu ouço testemunhos. Posso ouvir um amém? Nós aprendemos uns com os outros. Então, você pode perceber que o Espírito Santo uma coisa que eu acho linda, pastora Márcia, Sim. é que nós somos imediatistas, né? Nós somos imediatistas. Então, por exemplo, quando eu vejo na palavra de Deus que Davi foi ungido ainda menino, Sim. né? Menino, mas ele foi realmente tornar-se rei depois de muitos anos, com não é maturidade verdade? já, Com isso. maturidade. Ele saiu de pastor de ovelhas, foi lá, venceu o gigante, né? Tornou-se um guerreiro, tornou-se um homem que sabia lutar, trouxe o seu exército consigo, venceu muitas guerras. Então Deus deu a ele experiência para que ele pudesse se tornar quem ele era. Passou por várias fases, né, Pois bispo, é. da vida dele. E para a pastora chegar aqui onde ela está, ela foi batizada com o Espírito Santo aos 14 anos, e desde então, até mesmo sem ela perceber, né, pastora? Até mesmo Sim. sem você
Você era uma menina, né? Era uma Não menina, tinha uma conhecimento adolescente. ainda, não é? amém. Na verdade, caminhava, amém, com a fé da minha mãe, pastora Bennett, quero mandar um abraço para Ela ela, está assistindo a amém, em nome de gente? Jesus. Hoje ela está. Ô, Glória, um Mandar um beijo, abraço pastora. para você, minha Glória a mãe querida, Deus. que inclusive, amém, se eu estou aqui, porque foi através de muita oração, amém, que essa Amém. mulher de Deus sempre clamava ao Senhor pela minha vida, em nome de Jesus. Nesse período da adolescência, dos 14 anos, muitas coisas aconteceram logo depois a seguir, amém? Isso. Ou seja, eu saí da presença de Deus, depois eu retornei, e nesse retorno que tive, Mas nem por isso você deixou de ser acompanhada pelo Espírito Santo, não não, é? Por causa das orações da sua mãe, você estava sendo acompanhada pelo Espírito Santo. sim, posso contar um testemunho, Pode Bispa, bem contar. forte acerca disso? Nesse período, amém, depois que eu me afastei, um período dos caminhos do Senhor, na verdade, assim, é como que a Bispa diz, o Espírito Santo, ele não se afasta, né? O homem se afasta da pessoa. E aí eu me lembro que estava em uma danceteria, né? Uma danceteria, dançando, pulando, enfim. O interessante é que antes de eu ir para esses lugares, eu falava para minha mãe assim, mãe, e aí, tô bem? Tô arrumada? E ela falava, filha, você está bem, amém, vou orar por você. Mas ela nunca amaldiçoava, né? Ela Amém, sempre Jesus. orava e falava assim, amém, vai, filha, né? Ou seja, coração apertado, dizendo assim, você já louvou, você já adorou, e agora você vai para este lugar, mas o Senhor é com você, o Senhor vai estar lá. E uma experiência que eu tive foi interessante, que eu estava nessa danceteria, e o Senhor sempre falava que Ele tinha uma promessa na minha vida, que eu havia sido escolhida desde o ventre da minha mãe para coisas grandiosas, uma obra grandiosa. E eu não dava ouvido a isso. E de repente, irmãos, eu estava naquela danceteria, pulando, bebendo ali com os amigos, a roda parou. É como se tivesse dado aquele congelamento na imagem, todos à minha volta pararam e só ficou eu. Ou seja, estavam todos dançando, mas naquele momento tudo parou à minha volta e a voz do Espírito Santo falou assim da seguinte forma: o que você está fazendo neste lugar? Não foi para isso que eu te formei, não foi para isso que eu te chamei. O que você está fazendo aqui neste lugar? Saia deste lugar imediatamente. Veio um frio, veio um negócio dentro de mim, eu falei assim, o que é isso que eu estou ouvindo? E as pessoas à minha volta estavam parados. E de repente eu olhei para o relógio e era praticamente 3:30 da manhã, e eu falei assim, amém, Senhor, eu estou indo. O Senhor me chamou. Quem é que chamou? O Espírito Santo, porque estava incomodado acerca disso, porque eu tinha me afastado, estava numa vida completamente desregrada, promíscua, e o Senhor me chamou naquele lugar. E eu saí, e aí de repente as coisas voltaram ao normal e as pessoas viram assim, eu saindo desesperado, falei assim, mas onde você vai? Eu falei, eu preciso ir embora, deu uma loucura, e eu fui embora, saí, parei ali, inclusive... Quantos anos a pastora tinha? Eu já tinha uma maturidade, assim, a nível de idade, uns 30 e poucos anos nesse sentido, amém? E eu já tinha até minha filha Débora, amém, em nome do Senhor Jesus, meu filho Elter, que está em Portugal, mas eu estava afastada dos caminhos do Senhor, perturbada mesmo. Mas aí o Senhor me chamou, e quando Ele me chamou, eu saí desesperadamente e fui lá para a estação de Barueri, porque era aquele poste de Barueri que tinha aqueles barzinhos que eu ficava frequentando. E quando eu cheguei naqueles degraus da estação de trem, amém? Eu parei a minha cabeça, coloquei ela entre as minhas pernas e comecei a chorar compulsivamente, porque na verdade eu senti ali que mesmo no mundo perturbada, mesmo já tendo provado de algo excelente do Senhor e se afastado, o Senhor não se esqueceu de mim. Aleluia. E Ele foi me chamar e me buscar. E a partir daquele momento, então, amém, com tantas outras experiências, através disso, o Senhor me chamou para novamente a sua obra. Um outro testemunho muito forte, a presença do Espírito Santo, quando Deus tem uma chamada também. Amém, a gente está falando sobre experiência aqui. Foi também no período também da minha vida, amém, depois que eu já estava caminhando um pouquinho novamente aos pés do Senhor e ainda não tão firme, o Senhor falou, mais uma vez, eu vou te ensinar. E nesse ensinamento, amém, em nome de Jesus, a minha filha Débora hoje já é mãe, amém, uma jovem madura nesse sentido, mas naquela época ela tinha uns 7 aninhos de idade, ficava com a minha mãe e nesse período ela adoeceu muito, ficou ali praticamente pele em osso e eu ficava aí meio encardida ainda, nesse sentido, trabalhava, estudava, não dava muita atenção,
E de repente o Senhor usou a vida da minha filha mais uma vez para me alcançar. De que forma? Veio uma enfermidade que ninguém diagnosticava e eu tinha uma insensibilidade que eu não conseguia detectar. Então minha mãe cuidava, falava assim, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falava, minha mãe, assim, estou tratando com ela. Você vai ver, aguarde. E aí, em um determinado momento, eu trabalhava numa editora e aí tinha um chefe turco muito abençoado que consumia todos os funcionários. Eu era secretária naquele lugar administrativo e ele falando de um lado e para o outro, era final de revista, edição, e chamando Márcia para cá, Márcia para lá, Márcia para cá. E de repente, esse de repente do Espírito Santo é terrível, ele é tremendo. E de repente, mais uma vez a experiência... O escritório, aquela muvuca que tinha, aquela situação que tinha, parou, congelou mais uma vez. E o Espírito Santo de Deus falou assim, até quando você vai continuar nesta vida? Se você não voltar para os meus caminhos, eu vou levar a sua filha. E ali foi uma voz muito alta e clara. E eu falei assim, mas como? Você não vê como ela está? Os seus olhos estão carnais, você não vê que ela está definhando? Eu vou tratar com ela agora. E aí, irmãos... Algo foi tão forte assim, foi assim, mas se isso é de Deus mesmo, então quando eu chegar em casa, ela vai ter comido, bebido, ela vai ter se alimentado, brincado, porque ela já há dias que não fazia isso. Minha mãe não tinha mais o que fazer. Irmãos, eu fui ainda para a escola, eu falei assim, eu só vou chegar no meu horário normal. Se o Senhor está falando, olha que perturbação, se o Senhor está falando comigo mesmo, eu vou ter essa experiência. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu cheguei foi perguntar, mãe, como é que foi o dia da Débora? Eu falei assim, olha filha, graças a Deus, já chorando, olha, ela comeu, bebeu e brincou, nossa, estava diferente, eu não sei explicar como foi isso. Ali eu caí de joelho, a placa na baixa. Eu caí de joelho e pedi perdão ao Senhor. Eu falei, Jesus, eu nunca mais saio da tua presença. Eu nunca mais saio dos teus caminhos. Aleluia. Essa experiência foi única na minha vida, que marcou a minha história. E hoje, se tudo isso que eu estou vivendo, amém, dentro do ministério, são promessas do Senhor. Então são experiências com o Espírito Santo. Então você que de repente está ouvindo essa programação, e de repente você não tem uma experiência com Deus, Ele está pronto para entregar a você a experiência. Ele pode parar, realmente. Ele para a atmosfera para chamar a tua atenção. Amém? Ainda que você seja encardida como eu era, mas o Senhor me alcançou. E a partir de então a minha vida foi transformada. O Senhor me deu um lar restaurado, em nome de Jesus. A minha vida ministerial começou a frutificar. Amém? Eu fugia do pastorado durante muitos anos, em nome de Jesus. O Senhor me curou disso, porque na minha família todos são pastores, na parte do meu pai, tio, avô, primo, todo mundo é pastor. E eu fugia disso, não queria ser pastora nunca. Via minha mãe sendo pastora direto dentro da igreja, eu falei assim, eu não quero isso para minha vida. E onde estou hoje? Pastora. Não queria ser dirigente de igreja nenhuma na minha vida nunca. E o que eu sou hoje? Amém, em nome de Jesus. Pois é, não tem como fugir. E as experiências são únicas, são inúmeras acerca disso. Tudo isso é um caminhar com o Senhor. De repente você está querendo experiência com Ele, Ele está ao teu lado. Ele vai falar com você agora neste exato momento, porque Ele é Deus, o Espírito Santo Ele é presente. Eu tive essa experiência e você também pode ter em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E outras também, Bispo, amém, em nome de Jesus. Sim, tem outras experiências também da pastora Márcia, que nós ouvimos aqui no mês passado, um dos programas que a gente estava fazendo, a pastora Márcia testemunhou que nesse período que ela esteve fora dos caminhos do Senhor, quantos anos foram, pastora? Foi uns 20 anos atrás, Bispo. Não, que você ficou fora dos caminhos do Senhor? O período de afastamento? Eu fiquei uns 20 anos afastado. Hoje eu tenho 51, né? Amém, em nome de Jesus. Se você voltou para Jesus com 34, você Mas eu com 34, mais ou menos, que 34, eu voltei isso. Então você uma vida firme. Então você ficou dos 14 até os então, 34? Da adolescência, amém, eu casei, né? Nesse sentido, um primeiro casamento. Aí, de repente, a situação ficou conflitante, me afastei dos caminhos do Senhor. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos, já tinha a Débora nesse sentido, amém? Então, e desse período, 14 anos mais ou menos, isso. 14 anos afastada do caminho do Senhor. Perturbadíssima. Pois é, porque o inimigo, quando você pertence ao reino de Deus e você sai do reino de Deus,
O intuito do inimigo é lógico, você está dentro de uma redoma de Deus. Você opta por sair dessa redoma de proteção, é lógico que a gente é um vitorioso, né? Conseguiu você sair da presença de Deus. E ele faz de tudo para ser fora do reino de Deus, mas o intuito dele é retorne mais para o reino de Deus. E que ele quer matar você. Ele veio para matar, roubar e destruir. Primeiro ele mata a sua com Deus, ele rouba todas as promessas de Deus na sua vida e em seguida ele destrói você. O inimigo da sua alma, ele opera desta forma. Então, quando ela disse aqui de que ela saiu dos caminhos do Senhor, ficou 14 anos, é lógico que nesses anos, como ela contou nos programas aqui no início, ela teve 3 vezes eu tentei o suicídio, né? O primeiro de novo, Bispa. Agora vou falar com mais calma, né? O primeiro deles, na verdade, foi com remédios. E tomei lá com uma combinação, de remédios fortíssimos, e eu apaguei, fiquei na cama. O Senhor me deu livramento, em nome do Senhor. Eu fui para o hospital, o Senhor me deu livramento. O segundo, já, amém, quando eu estava indo para o trabalho, ali o inimigo ficava com aquela voz subliminar e ficava falando: acabou tudo na sua vida, você já perdeu família, você perdeu filhos, você não tem mais nada, então agora se joga aqui. Eu ficava olhando para o nada e de repente algo vinha me impulsar a me jogar para aquele lugar. É maligno, é demoníaco mesmo, e é como se você sentisse um vento que te impulsionasse para fora, para se jogar. E o Espírito Santo sempre enviava alguém. E de repente esse alguém batia no meu ombro e falava: Márcia, vamos, nós estamos azadas. Nem sabia o que estava acontecendo, não né? sabia. E de repente saía daquele transe e voltava ao normal e continuava a caminhar, com a mente toda assim, meio perturbada. E a terceira foi na estação de trem. Na estação de trem, mais uma vez aquela voz, aquela angústia, aquela depressão vinha sobre a mente. Tá vendo? Já aconteceu isso. O que você tem a perder, você não tem a perder nada, vai dar alívio até mesmo para sua mãe, que está cuidando aí dos teus filhos, você acaba mesmo, você perdeu tudo. E mais uma vez o trem vinha vindo, né, vindo à frente, e de repente aquele impulso, assim, é agora, nesse agora é o de repente do Senhor, que vai lá e sempre envia o seu anjo através de alguém, aleluia, e esse alguém falava: Márcia, nossa, você está aqui, você perdeu a hora mais uma vez, menina, vamos, olha, o trem está chegando, alguma coisa sempre falava e me desviava aquela atenção. Então eu tive muitos livramentos de balas perdidas, livramento desses bailes aí que eu ia e de repente na promiscuidade e prostituição, o Senhor me livrou. Bispo, então, eu tenho testemunho realmente para falar que se hoje eu estou aqui, a palavra que você escuta muitas vezes você falar assim: olha, o Senhor tem chamada na tua vida, o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe, isso é real. Amém? Porque eu recebia várias profecias na minha adolescência que grande seria a obra do Espírito Santo de Deus na minha vida, mas eu não tinha se revelado ainda. E eu não sabia, mas o diabo sabia. E ele não queria que isso acontecesse, na verdade, mas maior é o Senhor. E hoje eu estou aqui, tenho uma vida abençoada, tenho uma família muito maravilhosa. Meu marido, te amo, tá me ouvindo aí, Pastor Jorge Guaicuru, amém. Um abraço, beijo, te amo, marido. Amém. Meus filhos, Débora, minha neta, Emanuele Cristina, que é uma beleza de Jesus, amém. Minha mãe, enfim, meu filho. Seu filho também em Portugal, Jéssica, pela internet, meu né? filho em Portugal, Elter William também, em nome do Senhor Jesus. Então, hoje eu tenho uma vida restaurada, tenho um ministério restaurado. O ministério, né, Amém. pastora, que nos Isso. traz alegria. Verdade. O ministério, por quê? Porque a pastora Márcia, eu fiz questão que ela falasse o testemunho dela, porque depois eu quero também ouvir o testemunho da pastora Fátima, Amém. da pastora Trevely. Talvez não dê das duas hoje, mas eu vou contar de uma e de outra. Amém. Por quê? Porque a pastora Márcia veio de berço evangélico. Isso é verdade. E quantos jovens nós temos hoje, quantas pessoas que estão ouvindo a pastora Márcia, que vieram também de berço evangélico,
né? Eu não vim de berço evangélico, mas ela veio de berço evangélico. Os meus filhos são de berço evangélico. Você ouviu aqui ontem o Israel, meu filho mais novo, com 22 anos, também teve o seu período, né? Que ele se afastou, não do Senhor, por quê? Porque nós sempre estávamos lá com muita sabedoria, né? Em cima dele, como a pastora Bennett também em cima da pastora Márcia, com muita sabedoria, né? E através da oração, trazendo a presença de Deus sobre a vida deles. Mas os filhos de pais evangélicos, filhos de famílias evangélicas, a tendência é tornar-se muitas vezes comum, né? A presença de Deus, os milagres de Deus, tornar uma coisa comum na vida deles, a ponto de eles desvalorizarem o que tomar aquilo que é santo, até mesmo como profano às vezes. Meu Deus. Né? Não é verdade, pastora? Com certeza. Por quê? Porque tornou-se comum. Eu vou falar para minha mãe orar, e ela vai orar e as coisas vão melhorar. Não é verdade, pastora? Sim, isso aí. Eu vou pedir para a irmã fulana de tal vai orar por mim, as coisas vão melhorar. Como se fosse um amuleto, né? Sim, verdade. Por quê? Porque a mãe sempre orou pela vida dele, pela vida dela, e sempre eles tiveram o livramento de Deus. Mas chega um momento, como chegou na vida da pastora Márcia, como chegou na vida do Israel, em que Deus tem um particular com você. É verdade. Muitos, pastora, Deus permite que retornem ao reino de Deus num leito de morte. É verdade. Porque sabe, pela dor e no leito de morte, que não tem mais oportunidade de viver nessa sociedade, mas o Senhor o salva por causa da oração do justo, que muito vale em seus efeitos. O Senhor o salva para que ele possa viver no reino de Deus uma eternidade. Porém, ele não é permitido a ele passar nessa sociedade mais, porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? E sabe que talvez ele não tivesse forças para permanecer dentro do reino de Deus, né? Como essa pessoa não teve antes. Mas outros o Senhor permite, como a pastora Márcia. A mãe dela orou muito por ela muito. Não me discriminou. Não discriminou. Ela tratava com amor a pastora Márcia. Interessante, bispo. Né? Tenho certeza disso. Amém, glória a Deus, amém. Então, como é importante esse testemunho, você que está me ouvindo, você mulher de Deus, homem de Deus que está me assistindo, não adianta recriminar, porque a pastora Márcia, eu sempre falo, eu sempre comento com o apóstolo, até com a pastora Treve, o pastor Marcelo, que estão mais próximos assim com a pastora Márcia, que tudo que é proibido é mais gostoso. Pois é. Verdade. Tudo que é proibido é mais gostoso. Pai, mãe, gera curiosidade. Por mais que quando você fala, não vá para o mundo, a criança, não faça isso. Quando eu falo para os meus filhos, e falo até agora, né? Às vezes eu falo, não ouça a música do mundo, Samuel. Aí o Samuel, tá bom, mãe, tá bom. Aí ele vai lá, ouve a música, né? Ouve os hinos que eu peço para ele ouvir e tal. Aí depois ele vai lá, o amiguinho tá curtindo a música do mundo, tá dançando lá. E ele falou assim, mas que música é essa? Eu quero ouvir também e tal. Ele falou assim, mãe, é só eletrônico, é só batida, não tem letra. Então, por quê? Porque surtiu uma curiosidade. Então, o que eu fiz? Falei assim, tá bom, Samuel, tá bom, Esther. Então, vocês podem ouvir música do mundo. Eu só quero o seguinte, que vocês, assim como vocês enchem a mente de vocês com a música do mundo, vocês vão encher com unção dobrada com louvor. Amém. Então, durma ouvindo louvor, durma, entendeu? Por quê? Porque, e à noite eu vou lá, irmã. Eu vou lá à noite, coloco a mão assim, sem eles perceberem na cabeça deles, e eu abençoo. Eu abençoo eles. Posso ouvir um amém? Amém. O meu filho Zé, ele nem sabe disso, vai estar ouvindo aí eu falar agora. Teve uma fase da vida dele que ele ficava reclamando com o pai. Pai, mas nada dá certo, pai, que eu faço, porque eu tô assim, não dá certo, não dá certo. É assim mesmo. Não é verdade? Aí o que eu fiz? Aí eu falei assim, eu só ficava quieta, porque a mãe, para o filho, a opinião da mãe é crucial, né, pastora? É verdade. Para o filho homem, o que a mãe fala é algo assim, é um combustível para ele, que pode tirar o combustível ou colocar combustível.
né? Para a filha também, mas a filha chega um momento que é uma fase na psicologia que ela meio que compete, né? Que ela não aceita mais. Então tem que ter muita sabedoria para lidar com os filhos. Então, eu ficava quieta, ficava na minha, e eu comecei a orar. E eu comecei a falar assim. Por quê? Porque o nome do meu filho é Israel, de Holanda, da parte da avó, né? Lopes. Então, eu nunca pensei, quando eu coloquei o nome de Israel de Holanda Lopes, eu não pensei que ele fosse sofrer bullying na escola, né? Porque ele falou esses dias que ele falou para mim, mãe, pelo amor de Deus, eu soube pelo pai que a senhora que colocou meu nome de Israel de Holanda, como é que Israel pode ser de Holanda se Israel é um país e Holanda também é outro país, mãe? E o pessoal ficava perguntando para mim. Eu nunca me liguei nisso e ele me falou esses dias, né? Aí depois que eu fui me ligar, então Israel, aí eu comecei a pensar, falei assim, bom, o povo de Israel é um povo que não era Jacó, amém? Jacó tornou-se o nome Israel, que Israel significa príncipe de Deus, mas antes disso ele foi Jacó. E aí eu comecei a pensar assim, falei assim, não, algumas características, então eu vou orar. Ele está reclamando muito que nada dá certo, nada dá certo. Eu comecei lá de madrugada eu ia lá, eles todos dormindo lá na minha casa, eu entrava no quarto, estava ele e o Samuel, eu começava a orar em línguas na mente do Samuel, botava a mão na cabeça dele, começava a orar em línguas baixinho, baixinho. E ele costuma falar dormindo, né? Então, e ele começava, não, solta minha bola, e tal, não sei o quê. E eu ficava quieta lá, mas orando, Samuel, em nome de Jesus, você pertence a Jesus. Você nasceu para servir ao reino de Deus. Você nasceu para ser feliz, Samuel. Você é amado. E começava a profetizar sobre a vida dele dormindo. Por quê? Porque dormindo a mente subconsciente trabalha. A mente subconsciente absorve. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso que é muito ruim, você que gosta de dormir com a televisão ligada, tome cuidado. Porque enquanto você dorme, a sua mente subconsciente vai assimilando tudo que você ouve. Posso ouvir um amém? Toma cuidado com isso. Se você quer dormir ouvindo a televisão, tem pessoas que não sabem dormir sem ver televisão. Então, coloca num programa evangélico. Amém? Põe no programa evangélico. Eu fiz um curso de psicologia há um tempo atrás, de terapia, que o rapaz falou assim, olha, eu fiz um teste. Ele não era cristão evangélico, né? Eu fiz um teste. Eu vi aquele pastor pedindo dinheiro na televisão. E a minha mulher assistindo, e aquilo ia me irritando. E aí ele fez o curso junto. Aí o que ele fez? Ele cochilou ouvindo que a mulher estava ouvindo o pastor pregando e o pastor pedindo dinheiro para a igreja, né? E ele falou assim, professora, foi incrível. Ele falava, doutora, foi incrível. Eu acordei com vontade de dar alguma coisa para aquela igreja. Ele falou assim, isso funciona mesmo. É verdade. Uma pessoa que... Então, aquilo que você ouve enquanto você dorme tem muita influência na sua mente. Você tem que tomar cuidado. Posso ouvir um amém? Por isso que eu gosto de ouvir... Ou eu durmo em silêncio, ou eu durmo ouvindo a Bíblia, ou eu durmo, né, ouvindo a palavra de Deus, durmo relaxando, ouvindo músicas que relaxam, louvor que relaxa a nossa mente. Posso ouvir um amém? Mas, enfim, eu fui lá, orei pelo Samuel, porque eles dormem no mesmo quarto, e orei pelo Israel. E quando eu olhei para o Israel, eu falei assim, Israel, você é o Israel que dá certo. Amém? E comecei a falar, você é o Israel que tudo dá certo. Onde você coloca a sua mão, tudo dá certo, Israel. Você é o Israel de Deus. Você é o Israel que tudo dá certo. E fiz uma campanha de mais ou menos uns 4 dias orando só isso na mente dele, enquanto ele dormia. Sabe o que aconteceu? Ele não falou mais que nada dá certo. Amém? Não digo que tudo está dando certo, como ele gostaria, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Posso ouvir um amém? Mas aquela mentalidade dele de reclamar que nada dava certo para ele, de que Deus não estava atendendo ele, de que não sei o quê e tal, aquela murmuração, não existe mais. Ele mudou, né? E aí ele mudou. Amém. Ele mudou. A mentalidade dele mudou, a forma de pensar dele mudou. Então você precisa tomar este cuidado, mãe, pai, você que está me assistindo, tome cuidado com o que você se alimenta na sua mente. Quantas horas nós ficamos, horas vendo um filme de violência, vendo um filme de violência no lar, vendo novelas onde só pregam adultério, onde só prega divisão no lar.
Tudo isso você está preparando a sua mente para que você receba a violência e não conteste. Com certeza. Para que você se separe do seu marido e brigue com ele, não ache anormal. Né? Tudo isso vai por quê? Tudo isso é uma propaganda, posso ouvir um amém? Que vai assimilando a sua mente. Então você que está nos assistindo agora, eu louvo a Deus pela sua vida, que fica todos os dias aqui nos assistindo. Sabe por quê? Porque o nosso intuito é que você receba mais e mais e mais do Espírito Santo de Deus. Porque quanto mais nós falamos do Espírito Santo de Deus, mas vai assimilando na sua mente. Existe eu gosto muito de estudar psicologia, terapia, né? Porque nós lidamos muito com isso na igreja, né? Atendimento, é verdade. Atendimento é uma terapia. Então eu estudo muito sobre isso. E existe agora uns estudos da física quântica, pastoras, que a pessoa, quando ela repete, para você tornar uma coisa um hábito na sua vida, você precisa repetir ela consecutivamente todos os dias, pelo menos a partir de 21 dias. Sabia disso? A partir de 21 dias, se você repetir, por exemplo, se você deixar de escovar o dente de manhã e escovar o dente depois do almoço, consecutivamente 21 dias, você vai depois automaticamente escovar o dente só depois do almoço. Torna-se um hábito. Torna-se um hábito. Entendeu? E você sabe, até mesmo aí fora fala assim, a força do hábito. O hábito Porque tem força, real. sim, é real. Por quê? Porque a nossa mente é um computador. A nossa mente é um computador. Por exemplo, eu ouvi o irmão, eu não lembro o nome dele, que entrou com o apóstolo, que ele estava até constrangido por causa do filho, né? Que ele estava vendo e se sentia enfraquecido espiritualmente. Lembra, pastor? Acho que você não tinha chegado ainda. Mas eu vi aqui, eu deixei o apóstolo ministrá-lo, mas eu estava observando. Ele falou assim, ele deve estar nos assistindo agora. Ele falou assim, olha, eu não sinto força para orar, eu não sinto força para ler a palavra de Deus, eu não sinto força. Esse não sentir força é falta de hábito. Não é verdade? Por quê? Porque eu sei disso por prática. E as pastoras também sabem, não é, pastora? Quando a gente começa uma dia, 10 minutinhos por dia. Você vai aumentando. Você vai aumentando, não vai, pastor? Pouco, né? Fica pouco. Mais. Isso. Quando você toma água toda hora, quando você vai fazer academia, qual o primeiro procedimento que exigem de você? Água. Aí você começa a tomar água. Aquilo o seu corpo vai sendo condicionado através da sua mente que você precisa tomar água toda hora. Agora pare de tomar água. É verdade. Seu corpo condiciona de novo. Não é verdade? E falar sobre, por exemplo, falar em línguas estranhas, né? Quando eu entrei, cheguei à nossa igreja Comunhão Plena, eu não tinha, na verdade, esse hábito, né? Ou seja, essa prática e essa experiência mais ainda com o Espírito Santo, amém? Não que eu não orasse, não que eu não fosse batizado em línguas, enfim. E aí o apóstolo, amém, falava assim, não, eu oro 3 horas, 4 horas, mas aquilo eu achava assim, meu Deus, amém, aleluia. Mas ainda não tinha essa experiência. E aí, de repente, caminhando, amém, dentro do nosso ministério e vendo nossos líderes acerca disso, eu fico passada comigo mesma, amém, em nome de Jesus, porque hoje, orar em línguas mais de 1 hora é normal. Amém. 2 horas, semana passada, madrugada da semana passada, estivemos no Tatuapé, com os ministros ali da Comunhão Plena do Tatuapé, e junto com os levitas também. E aí teve um período da madrugada que foi assim, não, vamos todo mundo orar em línguas aqui agora. E nós oramos praticamente 1h30 em línguas estranhas, andando na igreja. Então, para nós isso é normal, mas isso é uma experiência. Sim, mas quanto tempo vocês fizeram isso, né? Para chegar nessa fase? Pois é, isso é verdade, né? Demorou-se um período, né? Nesse sentido de experiência. Até tornar um hábito, Até até se tornar uma tornar um coisa hábito. gostosa, né? Prazerosa e não assim porque eu tenho que fazer, amém? Amém. Então, na verdade, falar línguas estranhas, você começa a falar e de repente você está falando, de repente, Aleluia. daqui a pouco, você começa a falar e vai com mais intensidade, e vai com mais unção, e vem uma unção de ousadia, e você quer marchar, e você quer bater palma. É algo sobrenatural, amém? Aí o Espírito Santo começa a fazer revelação, e o que aconteceu na madrugada, para mim é natural.
Entendeu? Essas experiências dentro do nosso ministério, Amém. Igreja Comunhão Plena, também. Começa a falar em línguas estranhas, realmente edifica a nossa vida, e o Espírito Santo de Deus vai se revelando para as nossas vidas o que Ele quer. O mundo espiritual é descortinado, porque o Senhor também vai revelando o que o inimigo está arquitetando e planejando acerca disso. Amém? E você consegue ter discernimento de espíritos acerca disso também. É tremendo, bispo. O inimigo é desmascarado e bate retirada. Não aguenta não. Não aguenta, não aguenta. Glória a Deus, aleluia. Mas pastora Trevlin também tem uma experiência tremenda, né? Sim. Com o Espírito Santo, né? Até mesmo, eu queria que você contasse, porque a pastora Trevlin ela também foi uma menina muito levada, né? Ela não foi nada boazinha, assim. Ela foi bastante levadinha, né? E aí, quando ela se converteu, ela vai contar que ela quebrou a perna, como é que foi com o apóstolo. Mas eu queria que você contasse hoje, especificamente, como é que foi para você permanecer dentro do reino de Deus. Amém. Porque é muito fácil a gente ganhar as pessoas para o reino, não é, pastora? Mas o difícil é você fazer ela permanecer dentro do reino de Deus. Então, a pastora Trevlin, o pastor Marcelo perguntando assim, como assim, levadinha, né? Depois te conto algumas coisinhas, pastor Marcelo, depois te conto, viu? Mas voltando aqui ao assunto, então, a pastora Trevlin era um tipo de pessoa que ela já tinha experiências mil, assim, né? A mãe dela já frequentava outras religiões, não é, pastora? Sim. Já havia levado você em outras religiões. Então, muito. até mesmo espiritualmente, não só do mundo, mas espiritualmente, você tinha experiências espirituais com outras religiões também. Muito Então, fortes, aliás. como que você vai fazer? Como é que foi você entrar dentro do reino de Deus e você experimentar o reino de Deus sem você, como é que fala? Sem bater de frente com as suas experiências espirituais? Olha, foi muito forte isso, assim, eu acho que todo mundo sempre está em busca de algo, né? A vida inteira eu sempre estive em busca de algo. E como a maioria das famílias brasileiras, a minha família ela era espírita, né? Espírita, católica, católico não praticante, espírita de todas as vertentes, né? Eu fui criada com muita liberdade, assim, eu iria escolher o meu caminho, mas sempre muito perto do espiritismo, muito. E quando eu era adolescente, eu fui para uma seita japonesa que eu fiquei muitos anos, e aí misturou tudo. Então, tudo junto. O que fazer? Eu tinha pavor de evangélico. Gente, eu tinha pavor. Eu já pedi perdão para o Espírito Santo, mas uma vez eu joguei uma bomba numa vigília. Eu era tão boazinha que uma vez eu joguei uma bomba. Pastora Márcia. Não havia terrorismo. Não havia. E a pastora Trevlin já estava fazendo terrorismo. Eu joguei uma bomba no eu e uma turma muito boazinha que eu andava, a gente sabe, pessoas assim muito íntegras, todas, né? Ai, meu Deus do céu, perdão, eu já pedi tanto perdão pro Senhor. Eu joguei uma bomba numa vigília e a gente ria da crentaiada saindo correndo da igreja, gente. Eu ria, eu falava, meu Deus, esse povo é louco, esse povo é insano, essa língua que eles falam que ninguém entende. E ainda era uma igreja pentecostal, e eu achava um absurdo. Mas caí de paraquedas dentro da igreja. E caí de paraquedas justamente numa igreja super pentecostal. Mas detalhe, já havia quantas pessoas orando pela sua vida? Muitas pessoas. Eu tinha uma prima, né, que ela insistentemente a pastora Márcia está falando das roupas. Quando eu ia para uma festa, eu sabia que ela estava, eu punha a roupa mais terrível e indecente que eu tinha, que era para provocar essa minha prima. E ela falava, pode fazer isso, mas eu não vou cansar de orar por você. E ela orava, insistentemente. Sou fruto da oração dela. Não só dela, cada um, né, que ia orando, cada um... E era meu intercessor. Cada um que ia se convertendo dos amigos era meu intercessor. Porque eu era terrível, gente. Eu era terrível. E quando eu me converti, ela ficou muito feliz.
muito contente com aquilo que o Senhor tinha feito, né? A bispa falando que tem pessoas que se convertem e logo partem. A minha mãe se converteu ela voltou, né? Ela voltou para o Senhor Jesus, que minha mãe era desviada. Ela voltou para o Senhor 5 minutos antes de morrer. Aleluia. 5 minutos, assim, ainda Deus usou essa minha prima, né? Que era minha madrinha também, para entrar na UTI, para pregar para minha mãe, mesmo minha mãe em coma, a minha mãe voltou, se reconciliou com o Senhor e partiu. Aleluia. Foram 5 minutos. Ela brigou com todo mundo para entrar na UTI, entrou na UTI, ministrou a minha mãe voltou para o Senhor e minha mãe morreu. Glória a Deus. Então, assim, foi uma experiência, mas mesmo assim eu não me converti. Eu tive que ter todo um ano de tristezas, um ano de situações terríveis, que eu olho para trás e falo, Deus, fui eu mesmo que passei tudo isso. Fui eu mesmo que consegui, que segurei a bola de toda essa situação, mas eu vejo que era o Senhor me sustentando. Conta uma delas. Uma delas foi que você era noiva, né? Eu era noiva de uma pessoa, né? Eu era noiva há uns 6 anos já. Eu namorei essa pessoa dos 17 aos 24, quase 25 anos. A gente terminou até no dia do meu aniversário de 25 anos. Com tudo comprado. Apartamento comprado, Ele carro terminou comprado. com você? Ele terminou comigo. Apartamento comprado, tudo para casar. Eu ia casar em dezembro. Em setembro ele terminou comigo. Pastora, por que eu perguntei se foi ele que terminou com você? Porque são situações que Deus permite. Deus quando permite. tem oração em cima de você. Permite. As pessoas que não estão dentro do propósito de Deus verdade. para a sua vida, o Senhor retira. O Senhor retira. E o Senhor me retirou tudo, bispo. O Senhor me retirou tudo. Ele tirou mãe, emprego, qualquer coisa que eu me segurasse. Que fosse seu chão, né? Que fosse o meu chão. Perdi minha mãe. Me respaldei no emprego e no noivo. Deus tirou o emprego. Me respaldei no noivo. Deus tirou o noivo. Ainda tinha a minha sanidade, a minha lógica, eu era muito lógica, o meu pensamento era muito lógico. Você é muito inteligente, né? Até isso o Senhor tirou. O Senhor Tirou a minha lógica. A sua capacidade de entendimento, tirou, né? porque eu comecei a entrar numa loucura. Eu comecei a entrar numa vertente de loucura mesmo. Eu perdi todas as coisas. Eu perdi tudo. Então, eu não tinha mais onde... Aquilo que me bastava, o Senhor ia me tirando. Hoje em dia eu consigo ver isso. E hoje em dia o Senhor me usa para pessoas que estão na mesma situação. Eu ia perdendo cada coisa. Eu vou me segurar aqui, o Senhor arrancava. Vou me segurar aqui, o Senhor arrancava. Tudo. Aí eu tinha... eu sou muito lógica. Eu me achava muito lógica, muito inteligente nas coisas que o Senhor me ensinava, né? Isso, o Senhor me tirou, que eu comecei a entrar na loucura, que eu comecei a beber demais, usar drogas lícitas e ilícitas. Até a minha sanidade começou a ficar abalada. Até que um dia, como a pastora Márcia falou de suicídio, eu tentei várias vezes também. E eu tentei mesmo chegar à loucura de pular de uma janela. Então, pulou do terceiro andar, quarto andar. Só quebrou a perna. Só quebrei a perna. Foi muito complicado. Então, às vezes o pessoal fala, mas você ouve uma voz na tua cabeça que não é tua, e aquela voz vai te enlouquecendo, te tirando da razão, te tirando do teu centro, te tirando do prumo mesmo, você vai ficando enlouquecida. E era dia e noite sem dormir, bebendo, usando droga, aquela voz na minha cabeça. Eu fui ficando enlouquecida, sozinha, sem ninguém. Então a minha fuga era, eu bebo até apagar. Eu não apagava, eu começava a beber mais, de apostar. Eu aposto que você não toma esse engradado de cerveja sozinha. Eu tomava. Então era horrível, era uma situação penosa. Às vezes você olha para uma pessoa que está viciada, que está bebendo, que é alcoólatra. Essa pessoa faz porque ela quer. Não é porque ela quer, parece que é uma outra pessoa que toma conta de você. É terrível, é muito difícil. E aí eu acabei caindo na igreja Comunhão Plena de paraquedas. Uma amiga me levou e eu caí de paraquedas mesmo. Eu ia passear. Eu não fui passear, eu acabei indo de uma igreja pentecostal, que as pessoas falavam em línguas, cheias do Espírito Santo. Falava, gente, elas são mais loucas que eu. O que esse povo usa, que eu não uso, que eles são tão loucos desse jeito? Chegou de muleta, né? Cheguei de muleta.
Cheguei com a perna quebrada, do dedão à virilha, minha perna estava toda quebrada. Eu não tinha condição de pôr uma placa, porque eu não tinha osso suficiente para fazer a cirurgia. Foi muito difícil. Só que eu saí da igreja esse dia andando. Sabe o que quebrou toda a minha lógica? Eu entrei de muleta, eu saí andando. Glória a Deus. Como que os ossos que não podiam ser colados nem por uma cirurgia foram colados em 5 minutos? Aleluia. Como assim Deus sabia toda a minha vida, toda a minha história? Que Deus usou o apóstolo Sérgio Lopes para revelar toda a minha história. O que eu pensei naquele momento, Deus usou o apóstolo para revelar. Como assim? Que lugar é esse? Que louco é esse? Imagina, que é isso? Que é isso? Eu continuo indo na igreja, mas não é porque eu gostei da igreja não, porque eu fiquei com medo. Eu fiquei apavorada. Eu tinha medo. Eu falei, meu Deus, se eu não for, a coisa vai entornar, vai ficar pior. Aquele homem vai orar por mim. E aí, o que eu faço? Porque eu aprendi que era um Deus. Eu fui criada por um Deus vingativo, um Deus maldoso, um Deus que se vinga, um Deus que odeia, não um Deus que era amor. O dia que eu descobri que eu tinha um amor, um Deus que me amava, que era justo, mas me amava, eu fiquei encantada com um Deus que me amava. Aleluia. Como assim? Eu não vou ter que dar 5 pulinhos, eu não vou ter que ir lá no templo, eu não vou ter que jogar chá no Buda, eu não vou ter que fazer tudo isso, simplesmente ele me ama, eu posso voltar a amá-lo. É tão simples. Eu não tinha que ter toda aquela pompa, eu não tinha que ter todo um ritual para ter um Deus que me amasse, ele simplesmente me amava. Como assim? Isso mexeu com a minha cabeça. Aleluia. Como eu vim de todo um sincretismo religioso tantos anos, como era simples assim, não tinha intermediários, não tinha que ter toda uma didática, não tinha que aprender uma outra língua. Meu Deus, é simples assim esse Deus? Eu me encantei. Eu fiquei encantada. Mas mesmo assim, eu não conseguia ser liberta, era muito difícil. Eu não conseguia uma libertação. Eu só falou como que eu me firmei, porque tiveram 2 jovens na igreja. Era o evangelista Rogério e a evangelista Ana Cláudia na época, que eles estavam no nosso ministério. Ela era uma lixa, né? Mas ela tinha muita sabedoria, até no meu vestir, porque, gente, vocês não tinham ideia a roupa que eu ia para a igreja, que eram as mais... as mais comportadas eram terríveis até para ir para a igreja. E ela assim falava, eu comprei um presente para você. E ela ia me dando roupas mais comportadas. Mas não assim, na primeira vez ela me deu uma roupa que ia até o pé. Ela foi indo aos poucos, ela foi muito sábia nisso. Senta aqui comigo, me ajuda a fazer. Você é boa de computação? Me ensina a fazer esse relatório, me ensina a fazer isso. Me ensina a fazer o cadastro do pessoal quando chega na igreja. Eu fui me sentindo útil. E tinha um rapaz, o Rogério, que ele falava assim, quando você chegar na tua igreja do culto, me liga que eu te ligo de volta. Eu vou ficar com você no telefone até você dormir, porque eu vou ter certeza que você não vai sair para balada. Eu vou ter certeza que você não vai beber, que você vai estar conversando comigo. E me deu 2 fitas de louvor. Vai ouvindo essa música. E não saiu muito daquilo que eu escutava, que era rock. Rock pesadíssimo. Ele foi me dando fitas, na época era fita cassete, são 18 anos atrás, que eu ouvia e eram louvores. Eram mas louvores. no ritmo que você no gostava. No ritmo que eu né? gostava. Então não saía daquilo que eu estava acostumada. Aleluia. Mas ele ia, sabe, aquilo ia me enchendo, aquilo ia me firmando. Aleluia. Chegou uma hora que se eu ia fumar, eu já não tinha mais vontade. O cigarro não tinha mais o mesmo gosto. Era muito amargo, me dava ânsia. Eu ia beber, eu não conseguia beber 5, 6, 7 garrafas de cerveja ou 3 de vinho, como eu bebia normalmente. Eu conseguia beber uma taça, um copo e já não era tão gostoso, já não descia tão bem. E ninguém falou para você que você não devia beber? Ninguém. As pessoas falavam, te convence o Espírito Santo. No tempo do Espírito Santo, ele te convence. E o apóstolo sempre ministrando que nós tínhamos que ser cheios e embriagados pelo Espírito Santo. Sempre, sempre. E uma vez a gente tinha, toda sexta-feira era dia de ir pro monte. A gente ficava na igreja até bem tarde, era um culto poderoso, cheio do Espírito Santo. A gente ia para a igreja na sexta-feira e sabia que ia pro monte. E um dia eu falei, Deus, eu tô querendo esse negócio. Esse povo falando, parece que eles são tão felizes quando eles falam em línguas, parece que eles são tão mais fortes que eu quero esse negócio. Espírito Santo, o que é isso? Eu quero. Eu lembro que quando o apóstolo pôs a mão em mim, pôs a mão na minha cabeça e começou a ministrar,
Eu senti como se eu tivesse sido partida no meio. Eu senti como se uma espada muito quente me dividisse em duas. Amém. E eu dei um grito e comecei a falar. Tava um frio. Esse dia, eu não esqueci, era um inverno tão rigoroso em São Paulo, tão forte. Eu comecei a sentir um calor, que eu tirei o casaco, eu tirei o cachecol, eu tirei o gorro. Eu fiquei só com a camiseta e comecei a orar. E aquilo foi me enchendo. E foi muito fácil. Veio, aquilo me encheu. E eu comecei a falar em línguas. Eu me senti tão preenchida. Pela presença do Senhor. Eu senti Deus ainda tão mais próximo de mim. Porque quando você começa a orar em línguas, você sente a proximidade do Senhor com você. Você se sente assim, lado a lado com Deus. E às vezes é tudo isso que a gente procura, né? Às vezes você procura uma pessoa numa cartomante, uma pessoa que põe búzios, uma pessoa que vai ler a tua sorte de alguma maneira, você vai procurar no kardecismo, alguém que traga para você uma psicografia de alguém que você amou muito, porque você se sente muito só. Você vai buscando. E você sempre está em busca desse Deus perto. Eu achei esse Deus perto quando eu fui batizada no Espírito Santo. Eu achei esse Deus de perto quando eu realmente entreguei tudo para Deus. Porque eu aprendi que do meu jeito eu não dava. Aleluia. E eu sou teimosa. Vocês não têm ideia como eu sou teimosa. Eu sou extremamente teimosa. Ela continua levadinha, mas dentro do reino de Deus, né, gente? Mas assim, Deus me mostrou, né? Deus me mostrou isso. Deus me mostrou como que devia ser. Vou usar a sua teima, eu vou usar esse teu temperamento forte para mim agora. Porque ninguém me tira da posição que eu tô. Eu posso ter situações terríveis, eu posso ter problemas terríveis, mas eu sei que eles passam, porque o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me dá a direção, o Senhor é quem me conduz. Antes eu teimava com as outras coisas, agora eu teimo assim, eu estou nesta posição e desta posição eu não saio. Por pior que seja a vicissitude, por pior que seja a situação, por mais terrível que venha o médico falar que é isso, isso e isso, eu escuto o que ele fala, mas eu sei, eu tenho promessa de Deus. Eu sei que o Senhor fala comigo, eu sei que o Senhor me deu promessa, pode o mundo falar, eu creio naquilo que Deus falou. Eu creio naquilo que foi promessa. E eu ponho aquilo como meu ponto focal. E dali eu não saio. Dali eu vou até o final. Até a volta do Senhor Jesus, ou até o Senhor voltar para mim, se não for o arrebatamento. Não importa, o Senhor falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Aleluia. E nunca ande sozinho, né, Bispo? Muito importante, nunca ande só. Nunca ande. O interessante, pastora Trevlin, é que quando você contando o seu testemunho aí, nós podemos ver que você foi batizada, quando você foi ao monte para ser batizada com o Espírito Santo, você falou aqui, nossa, eu quero isso. Eu quero. Por quê? Porque você vivia no ambiente que você via isso. Né? Então, como é importante, porque Deus vai preparando a nossa mentalidade, Deus vai nos preparando, Deus no lugar onde você está agora, Deus está preparando você. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, ande com pessoas cheias do Espírito Santo. Se você não tem pessoas cheias do Espírito Santo do seu lado, continue assistindo a nossa programação diariamente, porque nós estamos contando experiências para você, e essas experiências que nós estamos contando para você, aquilo que o apóstolo Sérgio Lopes ministra sobre a sua vida, vai entrando na sua mente, vai entrando no seu consciente, no seu subconsciente. Eu até sonhava que eu orava em línguas. Pois é, porque você via, né? Mas você via na igreja as pessoas orando em línguas. Orava, eu sonhava, eu falava assim, evangelista fulano, eu sonhei essa noite. Ele falava assim, porque tá chegando o teu batismo. Aleluia. Você vai ver que vai ser diferente, você vai ver como vai ser. E Deus sabia como você era, que você tinha que querer. Eu tinha que querer. Não eram as pessoas ir lá impor sobre você. Não. Você não ia aceitar dessa forma. Você tinha que querer aquilo. Então Deus foi trabalhando na sua mente, deixando você ver as pessoas felizes, né? Porque você viu a alegria das pessoas, falando em línguas e caminhando dentro do reino de Deus, e você quis essa experiência para si. Quis. Então, isso que nós estamos ministrando sobre a sua vida todos os dias, é para que você queira isso na sua vida, porque nós somos felizes, nós somos pessoas felizes, o apóstolo Sérgio é feliz, os meus filhos são adolescentes e
jovens felizes, mas nós incentivamos eles e eles são felizes porque eles veem que nós somos felizes. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Quantos filhos de pastores que nós Infelizes, vemos infelizes? tristes. Por quê? Porque eles veem os pais infelizes. Nós temos pastores, pastoras, que vieram para o nosso meio e que vieram até mesmo nem para ministrar, para ficar no nosso meio, e os filhos chegaram infelizes. Eles chegaram por quê? Porque em casa eles viam situações de escassez, às vezes, não é verdade? Situações de lutas que os pais passavam, de perseguição, e os pais muitas vezes passaram e deixaram os filhos verem aquilo. E aquilo marcou nas crianças, então chegaram felizes. Só que quando chegaram na igreja Comunhão Plena, eles viram a nossa vida, a vida dos pastores, eles viram a unção do Espírito Santo, eles viram as pessoas pulando, uma liberdade no Espírito. Quando eles iam para as vigílias que nós fazíamos, eles viam lá o apóstolo Sérgio Lopes incentivando as pessoas a serem cheias do Espírito Santo, pular no poder de Deus. Não é que todos os cultos a gente pula no poder de Deus, não. Existem cultos específicos, Cultos que nós podemos marcantes. extravasar, não é verdade? Que há liberdade de extravasar. Não gosto nos cultos em si, o apóstolo ministra a palavra, e se ele der essa liberdade, nós podemos orar. Caso contrário, você fique lá com o Espírito Santo. Amém? Mas as pessoas as crianças começaram a conviver nesse ambiente, e aí começaram a levar isso para os seus lares, e também os pais. E hoje são famílias transformadas. São famílias, algumas estão sendo transformadas ainda, porque não dá para você mudar uma mentalidade de anos em alguns dias. Mas você vive no ambiente onde a unção de Deus está, essa unção alcança você, não tem jeito. Não é, pastora Fátima? A pastora Fátima está aqui. A pastora até vai ter oportunidade de falar mais. Mas é que já colocaram ali que nós estamos com poucos minutos. Mas como o pastor Marcelo aqui também ficou com meia hora do programa de Mulheres em Comunhão, nós vamos ter meia hora agora também. Só para a pastora Fátima também. A pastora Fátima vai falar um pouquinho também. Amém. E nós vamos continuar, porque eu sei que está sendo uma bênção para algumas vidas que estão nos assistindo. Amém. Algumas vidas se identificaram com a pastora Márcia, algumas vidas com a pastora Trevelin. E algumas vão se identificar com a pastora Fátima também. Amém, pastora Fátima? Amém, Por quê? A pastora Fátima é uma profissional, Ela é pastora, mas pasmem vocês, no nosso ministério tem muitos pastores que trabalham na vida secular. Amém? A maioria, aliás, O pastor Jorge Bacuru trabalha na vida secular e deixa a pastora Márcia, ficar só na obra, A pastora Fátima trabalha também na vida secular, agora está de férias, É verdade, estou de férias. Está de férias, está aqui conosco, mas ela é pastora na igreja, mas no serviço dela, lá fora onde ela vai, ela é uma evangelista. Amém? E ela não é aquelas crentarronas, que os colegas de trabalho chegavam para ela e ficavam julgando, Porque quando você se apresenta como um crentarrão, você é uma faca de dois gumes, pastor? É verdade. As pessoas depois ficam olhando para você e julgando você. E não conseguem ver o Deus que está sobre sua vida. Isso. Mas a pastora Fátima tem experiência nessa área. Conta um pouquinho para nós, pastora. Tem, sim. Olha só, o Espírito Santo, na minha vida contínua, eu estava aqui escutando os testemunhos e eu fiquei me lembrando, de quando eu fui batizada com o Espírito Santo, quando eu cheguei, e não foi no nosso ministério, mas quando eu fui batizada com o Espírito Santo, gente, ninguém naquele local tinha sido ainda batizado com 3 meses de convertida. Eu tinha 3 meses de convertida e ficava todo mundo, não, porque você tem que esperar se batizar nas águas para poder ser batizada com o Espírito Santo. E eu nem sabia o que era. Mas não foi na comunhão plena, pastor? Não foi. Então, só para entender, Não diga que não foi na comunhão plena. Que não foi na igreja Comunhão Plena. Daí tem a história que é mais para frente, Não foi na igreja Comunhão Plena, mas para a gente ter noção de como é sério, As pessoas ficavam rotulando o Espírito Santo. E falaram, olha, não, primeiro você tem que ser batizada nas águas e depois você vai ser batizada no Espírito Santo.
Tem, né? Mas tinha uma vigília, eu estou lá na vigília, aí de repente estou lá orando e eu senti aquele calor e eu comecei a chorar e aquele veio com um turbilhão. Eu falei, meu Deus, aí chegaram, e eu estou lá orando, né? E eu falei, meu Deus, estou aqui tentando entender o que tinha acontecido. Não entendi o que tinha acontecido. Não entendi o que tinha acontecido. E aí chegaram perto de mim e falaram, você foi batizada com o Espírito Santo. E depois que aconteceu isso, gente, o que eu achei incrível, né? Porque eu tive uma história também não evangélica. E nessa ocorrência eu não sabia que era o Espírito Santo, eu não tinha. Hoje eu tenho esse entendimento. Ele me ensinou, a igreja onde eu estava não tinha esse processo de você se libertar, de você passar por um processo de libertação, mas o mais lindo foi que o Espírito Santo ele me ensinou. Depois que eu tive lógico que eu fui entender isso muito depois que eu tive esse batismo com o Espírito Santo, eu fui ensinada pelo próprio Espírito Santo, né? O que eu tinha que jejuar, imagina, a minha igreja não jejuava, onde eu estava não jejuava, que eu tinha que jejuar, que eu tinha que me separar, não passei por esse processo. E, amém, aí fui caminhando, até que em um determinado momento eu tive a necessidade, né, de algo mais. E esse algo mais eu encontrei na Igreja Comunhão Plena. Eu estava passando por uma dificuldade que é muito longa, depois outro dia eu conto para vocês. Porque estão aqui já falando do horário para nós, né? É verdade, né? E aí, o que aconteceu? Estão aqui já. Horário. E, enfim, né? Tô brincando, pastor Marcelo, tô brincando. Desculpe, pastora, desculpe. Imagina. E aí, assim, né, quando eu cheguei na Igreja Comunhão Plena, o que me chamou a atenção, gente? Eu estava vivendo uma situação que eu orava... até então, eu não conseguia chegar na igreja. Eu tinha amigas que iam para a Igreja Comunhão Plena, porque o mover, e elas me falavam do mover, falava que chegava lá, e aí você sentia aquela unção, e que elas não tinham sentido ainda, que o Espírito Santo revelava, e que acontecia. E eu ficava, eu falei, meu Deus, eu estou passando, eu preciso ir lá, né? E eu não conseguia chegar, gente. Eu fiquei quase, olha, sem mentira, eu fiquei uns 3 meses para conseguir chegar na igreja. Eu não conseguia. Travava, eu pedi o ônibus e, não sei, chovia, e ficou aquele negócio, e as meninas falavam, Fátima, você não vai? Eu falei, gente, eu não consigo, e ficou. Amém. O dia que eu fui para a Igreja Comunhão Plena, onde eu estava, com a dificuldade que eu estava, eu lembro que eu ajoelhei, eu chorei, eu falei com Deus coisas que ninguém mais sabia, porque só eu estava naquele local, só eu sei o que eu falei com o Senhor, e só eu sei o que eu tinha conversado com Deus. Quando eu cheguei na Igreja Comunhão Plena, as minhas amigas já estavam, e eu cheguei lá na Igreja Comunhão Plena, as meninas já estavam lá. Quando eu entrei, eu entrei e sentei. E as meninas já estavam indo lá há 3 meses. E elas não tinham ainda, não tinham recebido nenhuma profecia, elas estavam lá. Amém. Quando eu cheguei, na hora que eu sentei, o apóstolo já foi separando pessoas, ele já me chamou, e eu já fui ministrada, e aí eu fiquei bem assim, meio falando tudo que eu tinha conversado com Deus naquele dia. Amém. E aí eu fui cheia do Espírito Santo, e a partir daquele dia a minha vida foi transformada. Foi transformada, foi um processo de transformação. Eu estou na igreja há 15 anos. Há 15 anos eu vivendo novidades de Deus na minha vida. Porque aquela noite foi uma noite transformadora, uma noite que o Senhor veio conversando comigo, né, trouxe promessas que eu fui vivendo ao longo do tempo, e eu continuo vivendo. Né? Porque a cada dia o Senhor, nós vamos crescendo no ministério, nós vamos crescendo na nossa vida espiritual, e o Senhor vai trazendo novidade. Mas o encontro com o Espírito Santo, apóstolo, não, aí eu preciso falar isso, a bispa. Eu preciso falar. Pastora, pode falar. Gente, eu preciso falar. O microfone é seu, pastora. Que eu estar aqui foi uma promessa. Imagina, um dia você vai estar com a bispa. Na época a bispa não era bispa, era pastora. Ou você vai estar com vocês, que eu te vejo na televisão com a pastora, e te vejo o apóstolo, acho que não era apóstolo ainda. Eu fiquei assim, né?
Falei, gente, essa semana o Espírito Santo me lembrou. Glória a Deus, aleluia. Que coisa. Então, assim, né, é a promessa de Deus. Então, assim, o que eu recebi ao longo do tempo, o que eu recebi, né, o que eu fui recebendo de administração, quando eu cheguei, processos de libertação que eu fui vivendo, o Espírito Santo foi fazendo. Prosperidade, né, pastora? Verdade. Na vida profissional. O Senhor me abençoou. Gente, é um processo da alma. Libertação da sua alma, né? Libertação da alma. Meu Deus, teve uma noite. Uma noite eu cheguei e estava tendo um culto. E, assim, aconteceu algo com o meu pai e que eu tinha aquilo guardado só comigo. Eu digo com meu pai, porque meu pai faleceu, ele matado, né? Meu pai foi assassinado. E lógico que eu não gostava da pessoa, não conhecia a pessoa, mas guardei aquilo que eu não sabia que eu tinha guardado. Uma vez no culto, isso passou um tempo, passou um período, eu estou lá no culto, e conforme a ministração foi acontecendo, aquilo veio saindo assim de dentro de mim, gente, que eu lembro até hoje, eu dei um grito, mas eu dei um grito libertador, e ninguém me tocou. Ninguém me tocou. O culto estava acontecendo, o Espírito Santo, que sabia que eu precisava daquela libertação, ele foi me libertando, Glória porque aquilo me doía, aquilo me atrapalhava. Mas naquela noite eu fui liberta. E com o caminhar, muitas coisas foram acontecendo. O Espírito Santo me orientando o que eu tinha que fazer na minha vida profissional, em todas as áreas. Então, assim, é um processo e é uma bênção. A Igreja Comunhão Plena, para mim, é uma bênção. O Espírito Santo, ele está na nossa igreja. Né? Amém, e ele nos ensina. Então, assim, o que eu tenho aprendido nesses 15 anos caminhando com a igreja, né? Que está totalmente dependente do Senhor. Eu aprendi a ser dependente do Senhor. Eu era uma mulher totalmente dependente de mim. Eu desde 14, 15 anos eu trabalho, então com 15 anos eu tinha talão de cheque, eu era independente. Meu pai faleceu cedo, então eu era independente. E nesse caminhar com Deus, quando nós somos pessoas independentes, né, nós não valorizamos as coisas de Deus, não valorizamos, não entendemos. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor, ele vai nos ensinando a sermos dependentes dele. E essa dependência nos traz crescimento, nos traz uma sensibilidade. E aí nós sabemos que o Senhor, ele é poderoso, poderoso para fazer todas as coisas. A nossa dependência. Então, o que eu tenho aprendido, que eu quero trazer para você nessa tarde, eu tenho aprendido a cada dia a ser dependente de Deus. Né? E na igreja, como diz o apóstolo, não é a melhor igreja do mundo, mas é a igreja que o Senhor tem nos colocado. É que ele preparou para nós, né? Exatamente, o Espírito Santo ele tem liberdade. E nós não ficamos presos, Deus não fica preso numa caixinha. Nós sabemos que o Senhor, ele é presente. Eu teve uma vez que logo quando eu cheguei na igreja, eu fui falar, né, de Jesus para uma pessoa e eu falava assim, empolgada. Eu falei, não, como é que você pode pensar que Deus está tão longe? E a pessoa falou para mim, mas Deus está longe. Eu falei, não, Deus está muito perto. E é assim, o Espírito Santo, ele nos ensina que Deus caminha realmente conosco, dia a dia. O Senhor Jesus, né, ele caminha lado a lado, e quando nós não temos esse conhecimento do Espírito Santo, nós não conseguimos entender que Deus, apesar da grandeza dele, apesar do poder que ele tem, apesar de ele ser Deus, ele caminha comigo. Ele é particular. Ele é meu pai, ele é, assim, particular, é um amigo. E isso nós só conseguimos com esse entendimento, né, que só o Espírito Santo traz. E quando você vem, né, para a igreja, né, vem conosco, vem para a igreja. Vem para a igreja Comunhão Plena. Não fica aí na sua casa, não. Vem para você não só ouvir, mas para você sentir e viver, amém? Para você ser abraçado pela igreja, abraçado pelo apóstolo, pela bispa, por nós, pastores, pelo Espírito Santo que está ali pronto para te receber. O Espírito
Santo está ali. Você não tem direção, você não sabe para onde você quer ir, você está se sentindo sozinho, você não sabe, né, se Deus realmente é na sua vida, você tem vivido religiosamente. Para de viver religiosamente. Né? O Espírito Santo, ele nos faz livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, não são situações, não fique presa a situações e nem presa a pessoas, mas se prenda ao Espírito Santo de Deus e venha, participe dos nossos cultos. Né? Amanhã nós temos culto às 15 e nós temos culto às 20. Esteja em qualquer um dos dois cultos, o Espírito Santo vai estar lá. Amém. E ele vai falar com você. Sabia que o Espírito Santo fala, ele fala audivelmente. Então, pastora, você está brincando. Não estou brincando, não. Ele fala. Mas isso daí você vai falar sobre o Espírito Santo falar audivelmente, você vai falar logo, pastor. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Amém? Porque agora não está mais o pastor Marcelo aqui dentro, está o apóstolo, para nos lembrar do horário, né? Mas, pastora Fátima, quando você falou aí sobre mudar, sobre que sua vida foi transformada dia a dia, então você confirma para mim que quando nós falamos, venha para a Igreja Comunhão Plena, e sua vida será transformada. Isso foi real na sua vida, não real, foi? 100% real. A transformação de Deus, ela aconteceu a partir do momento em que eu tive um encontro real com o Espírito, real com Deus, com o Espírito Santo. Aquela câmera agora, pastor. Porque nós não tem como viver o poder de Deus, né, sem a presença do Espírito Santo. Amém. É onde nós temos que a palavra sozinha ela é morta. Né? E você explicou isso de uma forma tão simples, quando você falou assim, que você perguntou para uma pessoa, mas você não vê Deus perto de você? E a pessoa falou assim, não, eu vejo Deus tão distante. Mas para você não, para nós, Ele está tão perto. Amém. Ele é tão real e tão perto, não é, pastora? É verdade. Que a gente fica assim, para fazer alguma coisa, a gente fica pensando assim, meu Deus, mas Senhor, o que o Senhor acha disso? É verdade. Mas Espírito Santo, o que você acha disso, não é, pastora? É verdade, bispo. Porque é tão real, não é? O Espírito Santo traz Deus perto de nós. E se você quer sentir Deus perto de você, real, não é? A ponto de você falar com Ele assim, e você vai fazer alguma coisa, até mesmo você fazer uma comida diferente, você fala assim, ai, Senhor, me ajuda a fazer essa comida aqui, Senhor. Me ajuda a fazer, porque eu quero tanto fazer igual a televisão que passou lá aquele prato gostoso, mas eu não sei nem fazer um arroz direito, né? Então, na verdade, e bem simples, são coisas do dia a dia, mas nós, através do Espírito Santo de Deus, que nós temos essa comunhão tão perto, através do Espírito Santo, na Igreja Comunhão Plena, as nossas vidas, e a nossa casa espiritual, você tem a sua casa espiritual, mas a nossa casa espiritual, a Igreja Comunhão Plena, é tão assim comum nós sentirmos Deus pertinho de nós sentimos a presença de Deus aqui, igual o apóstolo estava ministrando no primeiro programa, pastora Fátima, que ele estava vendo uma névoa, né? E eu estava aqui, eu confesso, eu estava distraída com outra coisa. E eu falei assim, não, eu também quero ver essa névoa, eu também quero o Espírito Santo, mostra para mim também, eu também quero ver. E aí eu vi também, entendeu? Então é algo tão real, é algo tão gostoso. E isso o Espírito Santo de Deus, lógico, tem pessoas que estão aí longe de nós aqui de São Paulo, que estão falando assim, eu quero também essa presença do Espírito Santo. E você pode ter, meu querido, minha querida, você está sendo ministrado, a sua mente está sendo preparada para você sentir Deus pertinho de você. Porque tudo que a gente vê hoje em dia, até mesmo filmes, né? Os filmes. Olha, é tão engraçado que a pastora Márcia estava falando aqui, que é o testemunho dela muito sério, né? Muito verdadeiro e real. Mas enquanto ela falava que parou tudo, o tempo parou, eu logo lembrei do Heroes. O Hero lá do Heroes, porque o poder dele é parar o tempo, né? Então quando a pastora Márcia falava que o tempo parava, eu falei assim, olha, porque o diabo ele é imitador, ele não cria nada. E até esses filmes aí,
o inimigo, as pessoas que criam esses filmes, elas são inspiradas, né? Elas são inspiradas pelo mundo espiritual, porque elas sabem o que acontece no mundo espiritual, não é verdade? Teletransporte, nessas coisas. Bom, o Filipe foi teletransportado, está na palavra de Deus isso. Então, essas experiências, o diabo coloca assim, o inimigo da nossa alma, ele faz filmes, e ele inspira pessoas através do mundo espiritual que ele conhece, não é verdade? Então, quando a pastora Márcia falou que o tempo parava assim 2 vezes, né? 2 vezes é aquela espécie do tempo parar tudo e as pessoas pararem. É o que acontece, né? Eu lembrei do Shiro, do Hiro lá do Heroes, do Shiro. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque a televisão, a sociedade, ela hoje em dia, ela está nos preparando para nós não acreditarmos no Senhor. Para nós tornar essas coisas naturais. E até mesmo a primeira-ministra da Alemanha, faz 1 mês mais ou menos, ela falou assim, olha, para que a sociedade tenha jeito, nós precisamos nos voltar a Deus. E ela é filha de pastor, né? A Angela Merkel. Pelo menos eu fui me informar, o pastor falaram que era filha de pastor. Então, a sociedade hoje na Alemanha está tão difícil. Por quê? Porque eles hoje não falam mais da existência de Deus, eles hoje não acreditam mais na existência de Deus, muito menos em Espírito Santo. Né? Então, quando nós vemos aqui o nosso Brasil, maravilhoso, querido, amado Brasil, né? A liberdade que nós temos aqui, pastora Márcia, pastora Trevelin, para pregar o Evangelho, amém, pastora Fátima? A pastora Fátima é um profissional e ela lá no serviço dela, ela sabe, tem liberdade no serviço, na sociedade, de falar do amor de Deus. Lá fora não está assim. Então, o homem optou por andar sem Deus em determinados países. Aqui não, aqui nós temos a liberdade de andar com Jesus, de amar a Jesus, de ter Ele como nosso Senhor, nosso Rei. Amém. E você tem essa liberdade. Você que mora aqui em São Paulo, tem a liberdade de, além de ter essa fé em Cristo, de estar em uma das nossas igrejas comunhão plena. Você que está sem igreja, você que estava pedindo para o Senhor uma casa espiritual, você venha nos conhecer. Você que mora na Zona Leste, você pode ir no Tatuapé, no Largo São José do Maranhão, 225, não é, pastora? Você que mora em Alphaville, Cotia, aquela região ali de Barueri, Osasco, Santana do Parnaíba, tem a nossa igreja comunhão plena na Alameda Amazonas, 696. Amém? Você que está ali, em Caraguá também tem um endereço. Caraguá, São Sebastião. São Sebastião. Tem também. Então, nós temos igrejas comunhão plena em vários lugares de São Paulo. Você que mora na região da Zona Sul, Interlagos, Morumbi, pode estar lá na nossa igreja comunhão plena do Morumbi, na rua Catuti, 168, onde o pastor Marcelo esteve ontem pregando, e foi uma glória, foi uma bênção ali o culto. Então, você que mora em São Paulo, está sem igreja, e a nossa sede que tem amanhã o culto. Eu quero chamar você de todo São Paulo, porque nós temos um culto amanhã, quinta-feira, só na sede, onde o nosso apóstolo Sérgio Lopes e eu estamos, que é o culto de quinta-feira, a quinta-feira profética apostólica. Nós costumávamos dizer, como estávamos na rádio, né? Tinha enquete, você tem uma pergunta, e Deus está lá no nosso culto amanhã, na rua Manuel Guedes, 320, ali no Itaim Bibi, no Hotel Trip Itaim, às 15 horas com Mulheres em Comunhão e às 20h30 com o nosso apóstolo Sérgio Lopes. E nós queremos dar um abraço em você. A pastora Márcia sempre está lá, a pastora Trevelin também, a pastora Fátima também. Nós queremos dar um abraço pessoas, esse amor, esse calor, essa unção passa para a sua vida, porque essa é a nossa oração, amém? Em nome de Jesus. E também hoje, é que essa é quentinha, é atual, hein? Hoje, você que mora no ABCD, você que mora no ABCD Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, você pode estar conosco no núcleo da nossa Igreja Comunhão Plena, na Rua Lituânia, ali na Vila Curuçá, na Rua Lituânia 414. Hoje, a partir das 20 horas, nós temos lá um pastor que estará ministrando a sua vida. Você vai chegar lá, você vai ser abraçado, você vai sentir esse amor, essa unção,
você vai sentir o amor de Deus por você através da Igreja Comunhão Plena. Amém? Então, hoje, na Vila Curuçá, na Rua Lituânia, 414, pastor Carlos vai estar lá, a pastora Lu, a pastora lá de... a pastora Creuza também, a evangelista Silmara também vai estar lá. Estou lembrando aqui, gente, o pastor Flávio também estará lá, com a pastora Viviane. Gente, é uma equipe que você não pode perder. Porção dobrada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas, infelizmente, o nosso horário, pastora Fátima, você vai ter mais oportunidade, amém? A pastora Trevely também, pastora Márcia. Gente, essas mulheradas têm muito para dar, tem muita experiência para falar. E eu gosto que fale das experiências, porque experiência, testemunho, traz vida. Porque se aconteceu comigo, acontece com você também. Se aconteceu com elas, também acontece. E a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus falou assim: aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e ainda maiores. Então, o que aconteceu com a pastora Márcia, com a pastora Trevely, comigo, com a pastora Fátima, pode acontecer mais ainda com você. Posso ouvir um amém? Então você fica aí, continua ligadinho e ligadinha, porque o pastor Marcelo, ele vai estar voltando com o apóstolo Sérgio Lopes aqui, eles vão atender você ao vivo, isso mesmo, vai atender você ao vivo e a cores, e você, por favor, hein, depois de todos esses testemunhos aqui, você não entre sem ter bom ânimo. Entre animado, fale com o apóstolo animado, porque o bom ânimo do Senhor recai agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus, levante seu copo com água, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu vejo uma pessoa que está cheia de manchas no seu corpo. E o Senhor vai limpar essas manchas e vai tirar essa enfermidade da sua vida nessa tarde. Você está acompanhando essa programação desde o começo. Você está num leito de hospital e o Senhor visita a sua vida agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita agora neste momento, Senhor, todos os leitos de hospitais, Senhor, pessoas que estão desamparadas, Senhor, visite os asilos, meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, também, Senhor, as creches, as pessoas, as crianças que foram colocadas, Senhor, para serem criadas em creches, em programas de governo, Senhor, e que não têm, Senhor, recebido o amor, Senhor, humano. Senhor, que elas recebam neste momento o teu amor, Senhor. Essas crianças, Senhor, que estão desamparadas de amor humano, que recebam agora o teu amor sobrenatural, Senhor. Visita, Senhor, agora. Visita, Senhor, agora os centros de recuperação, Senhor. As FEBEM, Senhor. Visita agora, Senhor, com teu amor. Restaura as vidas que estão ali. Traga de volta, Senhor, a vida daqueles que estão sem vida, Senhor, através do amor, através do teu Espírito. Espírito Santo, nós liberamos agora o teu amor sobre esses lugares, aonde nós não podemos alcançar, Senhor. Alcança agora com teu amor. Alcança agora com a unção de cura. Alcança agora, Senhor, com a unção de libertação, Senhor. E com a unção de liberação e de transformação, Senhor. E aonde essa água, Senhor, for derramada, aonde ela for bebida, Senhor, que haja essa unção, Senhor, sobre as vidas. É o que nós te clamamos, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Rei, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Receba a unção do Senhor. Fique na paz do Senhor. E que a glória do Senhor, que a unção do Senhor, a unção do Espírito Santo esteja no seu lar e onde você estiver. Em nome de Jesus. Fique na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia.